Pasmem, enviarei meu filho, a ele respeitarão. Respeitaram? Não. E aí você vê agora, nessa época de limpeza étnica em Gaza, chacina, os judeus não gostam que essa palavra seja usada por mais ninguém. Parece que se tornou uma designação de propriedade exclusiva judaica, que é a palavra holocausto. Mas eles estão fazendo um verdadeiro holocausto. O holocausto era o sacrifício do inocente e que era recebido como um sacrifício diante de Deus. Eles ficam achando que o que Hitler fez foi o único holocausto da história. Netanyahu é o Hitler contemporâneo, fazendo um holocausto contemporâneo. Está subindo até aos olhos de Deus. Aqueles clamores das mães, dos velhos, das crianças, dos amputados, dos órfãos, dos milhares. Eles dizem que foram 60 mil, mas as contas paralelas dos grupos independentes já nos dão conta de que são mais de 100, 110 ou até 120 mil imolados lá. Fora os milhares de feridos de uma covardia que não tem comparação. Cai da cabeça, cai do céu, aquela bomba na cabeça dos caras. É diabólico demais, é demoníaco demais para você não enxergar. Para você achar que Israel, esse Israel aqui que matou os profetas e o filho, recebeu uma prerrogativa de sair matando todo mundo. E os crentes se enrolam na bandeira. Vocês são cúmplices dessa maldade. Eu digo isso em nome da profecia do Evangelho de Jesus a tantos quantos queiram ouvir. E digo aqui, tanto quanto eu diria, vivendo com todas as consequências no Muro das Lamentações ou em qualquer praça de Israel. Estão chamando um juízo e declarando a natureza do juízo que sobre eles cairá. Horrivelmente esses malvados vão provar. Por isso que eles disseram que aconteceria com outros e estavam chamando o juízo e descrevendo seu próprio juízo. Aconteceu nesses últimos 2000 anos, mas parece que não foi o bastante. Bastou terem 70 anos de folga que começaram a fazer tudo de novo. Tudo de novo. Matando os filhinhos e as criancinhas, numa coisa horrorosa. Ao meu filho respeitarão? Não, não respeitarão. Nem a nenhum profeta, nem a ninguém. Porque eles são ladrões do reino. Eles acham que eles é que têm a última palavra sobre Deus, sobre reino de Deus, sobre monoteísmo, sobre interpretação bíblica do Velho Testamento. Eles é que podem dizer se Jesus era o Messias ou não era o Messias. Eles é que têm a última palavra, eles são os senhores do saber. Sem o perceberem, se tornam os designadores do seu próprio juízo. E o que Jesus disse há 2000 anos atrás, a esses judeus que souberam que Jesus estava falando com eles, esses sacerdotes e esses fariseus e esses religiosos, está sendo dito de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, em todas as gerações e todo o tempo, e esse mesmo povo repete as mesmas coisas. E nós, cristãos, preste atenção agora para mim. E eu vou concluir. Nós, cristãos, tomamos o lugar desse Israel do Velho Testamento aqui. Eles continuam a ter o lugar deles, de maldade, invocando o juízo e a perversidade na sua arrogância, na sua soberba. É o povo mais arrogante e soberbo da terra na presença de Deus. E juntamente com eles, nós, cristãos, que achamos que temos um plus, que é o Messias, que eles não reconheceram, mas a gente reconheceu. Para quê? Para quê? Porque o que eu ia dizendo, que eu iria falar, e é o que eu vou falar agora, é que entre nós cristãos, a frase é a mesma. Matemos o filho e apoderemos-nos da herança. Foi o que o Edir Macedo me disse mais de uma vez, conversas pessoais. Aqui na minha igreja ninguém tem autorização para pregar sobre Jesus. Pode ligar lá para você ver se você ouve uma mensagem sobre Jesus, sobre o bom samaritano, sobre as bem-aventuranças, sobre perdão de pecados, sobre graça divina, sobre tudo que Jesus ensinou. Você não vai ouvir nada. É só sobre barganha, é sobre Moisés, é ameaça, é maldição,
é bênção de Abraão, de Gideão, de Elias, é troca, é toma lá da cá, é sacrifício. O sacrifício não é mais com ovelhas, bodes, cabras, nem bois, nem touros, é com grana, 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 porque Deus só atende sacrifícios em dinheiro, em dízimos, em ofertas, em campanhas. Agora, não pode pregar Jesus. Eu ande por aí nessas igrejas neopentecostais, veja onde eles pregam Jesus. Não, é só doido para um lado e para o outro, com as calcinhas apertadinhas, a camisinha, os bracinhos malhados, dizendo: agora o Senhor está me revelando aqui uma profecia que a pesquisa dele já mostrou. Já está tudo pronto. Às vezes os caras carregam até ponto do ouvido. Ponto, como Mauro Cerulo. Que os meus amigos que trabalharam para ele me diziam que ele andava com ponto aqui no ouvido, como Benihim, que carregava um microponto, menor que uma mosca, no ouvido. Ouvindo a produção espalhada no meio do povo dizer: olha, chama a fulana de tal, a Grace, de Minnesota, que está com um problema no pé esquerdo. Aí o Senhor me revelou que a Grace de Minnesota tem uma Grace, porventura, talvez do lado de cá, não tenho certeza, eu senti que pode ser do lado de cá, um problema no pé esquerdo. Aí a moça levanta chorando: Grace, venha cá, Grace. O Senhor vai te honrar, Grace. Aí a Grace já está tão sugestionada. E o problema da Grace nem é tão sério assim. Que ela vai ficar 2, 3 dias andando melhor. E ele vai dizer: continue dando ofertas que você vai ficar completamente curado. Até que a Grace de novo volta à sua situação. Mas aí vai cobrar ele. Acione a justiça. Faça qualquer coisa. Vê se você consegue. Por quê? Eles mataram Jesus. E é uma linguagem do escritor de Hebreus, que você nunca leu, né? Epístola aos Hebreus, está aqui no Novo Testamento. Você diz que é crente, mas nunca leu nem os Evangelhos. Não leu, por exemplo, a Epístola aos Hebreus, as cartas de Paulo. Não leu nada. Não sabe nada. O meu amigo Fábio Porchat sabe muito mais de Bíblia e de Novo Testamento do que vocês todos. Conclusão: não sabem nada. E mataram o filho. Mataram o Evangelho. Não tem mais Evangelho. Só tem Bíblia, como livro. Hoje em dia nem mais como livro, só como texto digital. Mas mataram Jesus. E o escritor de Hebreus diz: crucificaram a Cristo a segunda vez. Toda vez que você deixa a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça de Deus, a mensagem da cruz, na qual eu me glorio, em relação à qual Deus em Cristo fez cair sobre ele os pecados de todos nós humanos e de toda a humanidade e de toda a criatura. Ele é o ponto de convergência, é o nervo exposto da dor universal, para onde houve convergência de todas as coisas e perdão de todas as coisas e justificação para todo aquele que crê e para aquele que, não tendo ouvido a informação, todavia é sensível na sua alma um desejo de viver melhor, de expressar o melhor da natureza humana em qualquer que seja a relação que ele consiga e possa, mesmo não tendo recebido informação nenhuma. Está tudo coberto e está tudo pago por Jesus. Isso é o Evangelho, mas isso aí foi rasgado. Entre aleatoriamente em igrejas que você queira por aí. Veja se você consegue ouvir uma mensagem do Evangelho genuíno, com começo, meio, conclusão, com fim. E sem pedição de grana. Veja. Olha, eu fiquei 35 anos, 30 anos da minha vida, porque eu estou na TV desde 1974, eu entrei na televisão antes de todo mundo. Foi o primeiro programa sistemático de televisão, com 1 hora de duração, que ia em rede nacional pelo satélite. Eu transmitia de Manaus para o resto do Brasil. Só depois é que eu transmiti pelo satélite do Rio para o resto do Brasil e até para vários lugares do mundo. Desde 74. E durante 30 anos, vocês que são novinhos e não sabem de praticamente história de nada, não leem nem o Evangelho, quanto mais vão saber a minha história. Não sabem história nenhuma. Pensam que eu caí de paraquedas aqui. Eu terminava os meus programas, os antigos lembram, dizendo: procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Você lembra? O diabo lembra, os demônios lembram, os anjos lembram, os principados e potestades lembram, e os que não sofrem de Alzheimer lembram. Eu terminava todo o programa. E eu tinha programa na Globo, eu tinha programa na Manchete, eu tinha programa na Bandeirantes, eu tive programa no SBT, eu tive programa em tantos lugares.
CNT, no satélite. Eu tive a minha própria televisão em 58 estados do Brasil, com meu satélite particular. Tinha rádios, tinha tudo. Eu sempre terminava dizendo: mesmo quem não gosta de mim, não tem como negar. Eu terminava dizendo: procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Eu parei de fazer isso há 28 anos atrás, há 25 anos atrás, porque não tinha mais igreja para onde mandar. Tem algumas boazinhas, mas aí eu vejo, acabam que uma tem uma ênfase enorme em viver com propósito, a outra é uma ênfase enorme em viver sem mentalidade pobre, a outra é uma ênfase enorme em viver com participação exclusivamente social, mas sem a totalidade, sem a integralidade da mensagem do reino de Deus, do Evangelho. Aqui e ali eu ainda arrisco. Tem algumas igrejas de alguns amigos meus pelo Brasil que eu digo para algumas pessoas que eu vejo que estão em cidades dizendo: eu preciso me congregar, para onde eu vou? Aí eu indico. Ligo para o meu amigo pastor, digo que fulano ou fulana de tal vão ligar, eles entram em contato, a pessoa vai para lá e eu fico contente. Mas não dá para eu terminar aqui dizendo: procure a igreja evangélica mais próxima da tua casa, porque você vai ouvir, era melhor eu mandar você para uma sinagoga. Ou mandar você para a mesquita do meu amigo Sheikh Jihad, de São Paulo, que é um homem bom. Um homem bom. Pelo menos você vai usufruir da humanidade dele, que é linda, que é bela. É melhor do que a de quase todos os pastores que eu conheço. E é um indivíduo que não é vaidoso, nem arrogante. Um querido irmão, Sheikh Jihad, uma mesquita em São Paulo. Era melhor mandar para alguma sinagoga menos agressiva, na Barra da Tijuca ou em algum lugar, do que mandar para as igrejas evangélicas, onde eu sei que o cara vai ouvir tanta barbaridade, ou tanto legalismo, ou tanto pedido de dinheiro, ou vai se escandalizar tanto, ou quando ele ouvir alguma coisa sobre Jesus é associado a uma coisa tão maligna que só é coerente com o diabo e não com Cristo Jesus. Então, para onde eu tenho para mandar? Eu recomendo que vão para o caminho da graça, que é a igreja que eu comecei, o movimento que eu comecei, a congregação que eu comecei há 25 anos atrás, no Café com Graça. Está aí, espalhado em vários lugares aqui, em outros cantinhos do mundo. Mas não é o bastante, tem muito mais gente, então o que é que eu faço? Eu convido as pessoas para começarem grupos nas suas próprias casas. 2 ou 3 em meu nome, eu ali estou no meio deles, porque não dá nem para enviar, porque mataram o filho. Matemos o filho e apoderemos-nos da herança. Eles liquidaram a mensagem do filho, o evangelho do filho, e meteram a mão na herança. É tudo nosso. O que é de Deus, ó, cai aqui, no nosso bolsinho. Matemos o filho e apoderemos-nos da herança. E aí eu poderia citar o nome de milhares de pessoas que vocês conhecem que fazem exatamente isso. Mataram o filho, crucificaram na segunda vez, abandonaram o evangelho da graça, a pregação da salvação pela fé, da graça de Deus, graça para salvar, graça para ungir, graça para santificar, graça para incluir, graça para cobrir todas as anomalias humanas de quem quer que se achegue a Ele, graça que não encontra limites, graça maior do que a transgressão de Adão no Éden. A graça de Cristo tem que ser maior do que o pecado de Adão. Agora, para quem quer, para quem não quer, você continua no seu padecimento. Matemos o filho e apoderemos-nos da herança. E o juízo é esse que você mesmo declara. O que fará, portanto, o Senhor do reino quando ele vier a segunda vez? Fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Isso vem acontecendo no curso da história e vai continuar acontecendo de geração em geração. O Senhor da vinha está sempre transferindo o contrato de arrendamento para outros vinhateiros que ainda carregam impureza de coração. Mas a grande tentação é essa, é que em pouco tempo a maioria se corrompe. Eu espero que essa palavra do Evangelho de Jesus
tem entrado em você com temor, com tremor, com arrependimento, com graça, com conversão, com aquele choro de uma consciência que nunca mais vai voltar atrás e que entendeu e se enxergou no processo. Senhor Jesus, eu te peço que essa palavra singela e simples chegue ao coração de todos aqueles que não viraram pedra ainda. A todos aqueles que ainda não trocaram o coração de carne por um coração de pedra. O Espírito Santo realiza esse milagre que a minha palavra não consegue realizar. Não consegue realizar nem em mim, quanto mais nos outros. És tu que tens me mantido com um coração de carne, sensível a ti. Sem ti eu sou como um galho separado da videira, morro e seco. É em ti que eu recebo a seiva da vida. Permite que cada um entenda isso e que ninguém caia nessa arrogância demoníaca de dizer: a gente não precisa do Evangelho, a gente não precisa da mensagem de Jesus. Ela é muito boazinha, muito bonitinha, mas ela não tira dinheiro de ninguém. Matemos, portanto, afastemos o filho e tomemos posse de toda herança para nós mesmos. É o que a gente vê acontecendo para todo lado. E só a tua misericórdia pode nos salvar desse tempo de apostasia, que chegou como sinal corroborador de que os dias são horrorosos e que a gente se aproxima celeremente de tempos indizíveis, de tão perversos que serão. Tem compaixão de cada um. Em nome de Jesus. Amém e amém.